Meu pai me roubou para bancar a festa do meu irmão, eu não chorei. Eu devolvi o anel de noivado e o dei de presente de casamento para o meu irmão. Eu não precisava do dinheiro, mas precisava provar que o que ele perdeu fui eu, não o valor. Ele nunca mais me viu. Eu estava sentada na cadeira de couro que Ricardo, meu pai, usava para parecer o empresário inabalável de Penedo, Alagoas. O cheiro de móvel antigo e a poeira fina que nunca saía dos tapetes me davam náuseas. Uma metáfora para a estagnação daquela empresa familiar. 3 semanas para o meu casamento, e eu esperava a confirmação final da transferência do dinheiro que ele havia prometido para complementar a festa. R$85.000. Esse valor representava mais do que um buffet. Era meu investimento em mim mesma, o capital que usaria para lançar minha empresa após a lua de mel. Ele estava estranhamente sereno. Calmo demais para quem ia me dar notícias boas. Ele ajustou os óculos de leitura na ponta do nariz. Um tique nervoso que ele tentava disfarçar como contemplação. Laura, ele começou, girando o porta-canetas de mármore que eu mesma havia comprado para ele no último dia dos pais. O Tiago tomou uma decisão de última hora. Ele e a noiva adiantaram o casamento para a semana anterior ao seu. Eles precisam de liquidez. Eu arqueei a sobrancelha, cruzando os braços. Tiago, meu irmão, o eterno projeto de empresário, o homem que colecionava fracassos caros. Ele nunca fazia nada com menos de 6 crises e um desastre iminente. E o que isso tem a ver com o meu dinheiro, pai? Perguntei, sentindo um frio venenoso subir pela espinha. Eu já sabia a resposta, mas precisava ouvi-la, crua, da boca dele. Ele suspirou. Um gesto ensaiado de mártir cansado, que sempre usava quando ia me pedir um sacrifício. Laura, você sabe que o Tiago tem um potencial enorme. Ele está fechando uma rodada de investimentos crítica para essa nova startup, a Auratech. Ele precisa deste dinheiro agora, imediatamente, para impressionar os sócios e garantir a participação dele. O seu casamento... Ora, vocês dois são simples. Vocês se viram. O casamento dele é uma plataforma de negócios. É prioridade. Vai ser um evento com gente muito importante, vital para o futuro da nossa família. A palavra nossa soou como um tapa. O choque não me fez chorar. Fez meu sangue gelar. O dinheiro nunca foi meu. Nunca. Eu era apenas a reserva, o caixa de emergência, a filha invisível. Olhei para o anel de noivado que Gabriel havia me dado. 3 quilates de promessa e futuro. Uma peça clássica e atemporal, brilhando pacificamente na luz fraca do escritório. Naquele segundo, a verdade se tornou dolorosamente clara. Eles acharam que eu era o peso morto da família, mas eu era o alicerce. E os alicerces são sempre esquecidos até que o prédio comece a rachar. Tirei o anel. Sem pressa, sem tremer. A joia era pesada, sólida, fria. Eu não estava removendo um símbolo de amor. Estava retirando uma peça de garantia. Coloquei-o cuidadosamente sobre a mesa de mogno, bem ao lado da caneta que ele girava, garantindo que ele não pudesse ignorar. Não se preocupe, pai. Minha voz saiu gélida, quase um sussurro, mas cada sílaba carregada de metal derretido. Não precisa mais se sentir culpado pela promessa. Eu resolvi o problema de capital do Tiago. Saí daquele escritório, deixando para trás o meu anel e o meu pai, que me olhava com uma confusão aliviada. Ele não compreendia a dimensão do que acabara de aceitar. Aquele era o fim da minha história em Penedo. 5 anos. 5 anos que eu dediquei àquela cidade litorânea sufocante, onde o cheiro de maresia parecia misturado com o mofo das expectativas não cumpridas. Eu mantive minha carreira de especialista em logística de eventos de nicho em modo de espera. Eu poderia estar em São Paulo ou Recife, organizando congressos gigantes em pavilhões refrigerados, negociando contratos complexos com multinacionais, mas fiquei para ajudar na empresa de Ricardo. E ajudar significava ser o bombeiro familiar, a engenheira de estabilidade financeira disfarçada de secretária executiva. Lembro-me do verão de 2 anos antes, a crise que quase custou a empresa. Tiago, na época, havia lançado o infame projeto Cristalização, um plano mirabolante para extrair sal de forma inovadora que resultou em uma dívida absurda com fornecedores e uma multa ambiental colossal. Ricardo, numa tentativa desesperada de salvar a reputação do filho, transferiu a responsabilidade para a empresa. Quem trabalhou por 4 meses para renegociar cada centavo, evitando a falência, fui eu. Quem cobriu o rombo, esvaziando minhas modestas economias de R$40.000, fui eu. E a gratidão? 0. Você foi muito eficiente, Laura, mas não precisava se estressar tanto. Tiago estava apenas aprendendo, meu pai havia me dito, enquanto Tiago estava em Miami pesquisando tendências de mercado.
Eu era a filha estável, a organizada, a que não dava trabalho. Eles me viam como a organizadora de chás de bebê ou a menina das planilhas, focada em casamentos simples. Eles minimizavam meu talento e minha disciplina. Enquanto isso, celebravam Tiago, o empresário de grandes ideias. Aquele que usava ternos caros, falava em jargões de startup e viajava em primeira classe, mas que jamais entregou um resultado concreto ou pagou uma conta em dia. A festa de 50 anos de Ricardo era meu projeto de redenção. Um evento corporativo de altíssimo nível, disfarçado de celebração familiar. Fiquei acordada por 72 horas para garantir que cada flor estivesse fresca, cada prato fosse servido na temperatura ideal e que cada contato corporativo estratégico fosse sentado ao lado da pessoa certa. No final da noite, exausta, com os pés em carne viva e esperando um simples obrigado ou um brinde ao meu esforço, ouvi minha mãe suspirar, conversando com a tia Selma no hall. Uma pena que o Tiago não pôde vir. Reunião importante em São Paulo. Ele tem tanta ambição. Ele está construindo o legado da família, não é? Tia Selma concordou, olhando na minha direção sem me ver. Ah, Laura está aqui, não está? Ela sempre resolve as coisas pequenas. É um porto seguro. Ninguém notou minha ausência na mesa principal. Ninguém se importava. Eu era o porto seguro que eles exploravam, não a embarcação que eles celebravam. O dinheiro dos R$85 mil era, na verdade, a minha última reserva para expandir meu próprio negócio, o que eu faria depois do casamento. Mas Ricardo já tinha sinalizado a real intenção em um jantar meses atrás. Esse dinheiro é só um bônus, Laura. Você e Gabriel são tão frugais, tão práticos, vocês fazem essas festas simples. Não é essencial, é? Tiago vai precisar de capital de verdade logo. Não faz sentido investir tanto em um dia só. Ele estava me testando, pavimentando o terreno para o roubo. E agora, a traição final. Eles não apenas me roubaram, eles usaram o meu sonho para financiar a vaidade do filho predileto, garantindo que o seu castelo de cartas não caísse no meu lugar. A humilhação era calculada. O cancelamento foi uma cirurgia a céu aberto. O local já tinha 30% pago, o buffet sinalizado com a entrada do meu bolso e os convites estavam quase sendo enviados. Penedo é uma cidade pequena, e a notícia se espalhou não como fumaça, mas como um incêndio alimentado por mexericos maldosos. A filha, pobre coitada, teve que cancelar a festa porque o pai tirou o dinheiro para o filho brilhante. A humilhação era pública. A mãe de uma das minhas madrinhas ligou para a minha mãe exigindo explicações sobre o dinheiro do presente. A pressão social era exatamente o que eles queriam, para que Tiago parecesse o grande vencedor, o herdeiro que precisava do sacrifício da irmã para ascender. Eu passei o dia seguinte ligando para fornecedores, engolindo minha dignidade em cada ligação. Tive que perder os 30% já pagos no local. R$15 mil irrecuperáveis. O pior, contudo, foi o telefonema de Tiago na manhã seguinte, poucas horas depois de ter recebido o anel. Eu estava no meio de uma caixa de papelão, tentando decidir se guardava os talheres de prata da minha avó, quando o celular tocou. Número desconhecido, mas atendi por instinto. E aí, maninha? Fiquei sabendo do perrengue, ele disse, com aquela voz melosa e excessivamente casual, tingida com um tom de superioridade que me dava náuseas. O pai me ligou. Puxa, sinto muito pelo seu casamento, mas sabe como é? A vida de empresário não espera, né? Eu permaneci em silêncio, deixando-o preencher o vácuo com sua própria vaidade. Ah, mas sobre a parte boa, ele continuou, claramente se divertindo com o poder que lhe fora conferido. O pai me disse que você não queria mais aquela joia, o anel. Você foi um anjo, Laurinha, de verdade. Achei um gesto tão nobre. Meu coração deu um salto seco no peito. O anel. Eu vi, é bem bonito. O Gabriel tem bom gosto. Dei de presente de casamento para Fernanda, no lugar de um solitário simples que eu tinha comprado. Um belo presente para a filha do Dr. Almeida, não acha? Ajuda a afirmar a imagem. Ele fez uma pausa dramática. Eu sei que era de vocês, mas o pai disse que você não se importava. Você disse a ele que era um presente para nós. A raiva me sufocou. Eu havia deixado o anel na mesa para que Ricardo soubesse o que havia perdido. Eu não o dei para Tiago. Ricardo o tinha desviado, assim como fez com o dinheiro. Você não o mereceu, Tiago, eu disse, minha voz baixa e perigosamente estável. Merecer? Ah, Laura, você sempre com esses ideais. Na nossa família, a gente pega o que é necessário. E, francamente, eu precisava de um símbolo de estabilidade mais do que você. Você e Gabriel são práticos. Vocês vão se casar em um cartório, o anel ia ficar guardado. Para nós, é capital social. Entende a diferença? Ouro de verdade ou ouro de tolo? Eu desliguei na cara dele.
Eu desabei no sofá, as lágrimas vindo finalmente, furiosas e quentes. Não era o dinheiro, não era o casamento cancelado. Era o anel, o símbolo do amor que Gabriel me deu, profanado e jogado no monte de presentes para o casamento de fachada de Tiago, usado como ferramenta para impressionar o sogro rico. Era a prova de que, para eles, meu futuro e minha felicidade eram objetos descartáveis que podiam ser redistribuídos para o legado. Gabriel me encontrou ali, ajoelhado. Ele não perguntou o que houve. Ele viu nos meus olhos a profundidade do dano. Eles não te roubaram o dinheiro. Eles te roubaram o tempo, ele disse, me abraçando firme. Eles te fizeram acreditar que sua vida tinha um teto. Mas tempo e talento, nós recuperamos. O anel? Era apenas metal, Laura. Um símbolo. Nós criamos nosso próprio valor e nossos próprios símbolos. O que eles fizeram foi nos libertar. Ele estava certo. Eu não podia mais viver na sombra de Ricardo e Tiago. Não podia permitir que minha vida fosse definida pela aprovação de um pai cego pela ambição falha do filho. Eu precisava sair daquela órbita. Eu precisava ir além do horizonte que eles me impuseram. O anel seria meu primeiro e mais doce ato de rebelião. Uma semana depois da traição, a casa parecia um armazém de luto. Eu estava no meio das caixas de mudança, decidida a vender o apartamento de Penedo e ir para qualquer lugar que não tivesse o cheiro salgado e o julgamento mesquinho daquela cidade. Eu precisava de uma estratégia e de capital. Enquanto empacotava a papelada inútil da empresa de Ricardo, encontrei meu portfólio antigo. Capas grossas e azuis de projetos corporativos internacionais que eu fiz de forma autônoma antes de voltar para casa. Não eram chás de bebê ou casamentos. Eram planos de contingência para conferências de tecnologia em Manaus, logística de equipamentos pesados para mineração no interior de Minas. E o meu maior projeto: organizar uma cúpula de CEOs em um resort isolado no Pantanal. Eu não era a organizadora de chás de bebê. Eu era uma estrategista de logística de alto risco. Minha habilidade estava em mover ativos complexos para locais onde a internet falhava e a infraestrutura era zero. A luz se acendeu. Eles subestimaram meu talento. Subestimaram minha ambição real. Eles me queriam pequena, mas eu fui construída para o complexo. Minha estratégia foi simples, mas elegante. Abandonar o nicho familiar e ir para o extremo oposto. Eventos corporativos exclusivos em destinos remotos. Alto risco, alto retorno. O capital inicial? O anel. Naquela manhã da traição, quando deixei o anel de 3 quilates na mesa de Ricardo, eu o fiz com a intenção clara de que ele fosse usado como pagamento. Era um anel valioso, mas não era o anel que Gabriel havia me dado. Gabriel, prevendo a toxicidade da minha família, havia trocado o anel original antes de me pedi-lo em casamento. Seu pai é obcecado por valor material, Laura. Ele me explicou confidencialmente, meses antes. Se um dia ele tentar te manipular com base no que você tem, ele precisa pensar que é algo de muito valor. O verdadeiro anel está aqui, seguro. E ele me mostrou o que ele chamava de o inventário. O anel que Tiago agora ostentava na mão da noiva era uma peça que parecia idêntica à original, mas era um simulador, uma cópia perfeita feita de zircônia cúbica de alta qualidade, avaliada em R$300, mas que passaria por uma joia cara no ambiente superficial de Penedo. O anel dele, o anel verdadeiro de 3 quilates de Gabriel, estava em um cofre. Eu o peguei, junto com Gabriel, e viajamos discretamente para Recife. Lá, eu vendi a joia para um joalheiro conceituado que não tinha ligações com Alagoas. O valor real da peça, confirmada por uma avaliação oficial, foi de R$98 mil. Muito mais do que os R$85 mil que Ricardo havia me roubado. O lucro não foi a vingança, mas a ironia. Eu usei os R$98 mil para um investimento cirúrgico. Comprei equipamentos especializados em comunicação via satélite, drones de mapeamento, sistemas de rastreamento de frota para áreas de difícil acesso e contratei um freelancer em TI para desenvolver meu sistema proprietário de logística remota. Meu novo capital de guerra. Consegui um contrato inicial, pequeno, mas crucial. Organizar um retiro de inovação para uma startup de São Paulo em Fernando de Noronha. Exigiria foco total, precisão militar e a promessa de que, se o evento fosse perfeito, eles me dariam o contrato anual para todos os seus eventos remotos. Naquela noite, antes de pegar o avião, enquanto Gabriel ajustava o pequeno colar que substituiu o anel no meu dedo, enviei a última mensagem para o número do meu pai. Sem a assinatura, apenas o fato. Estou indo atrás do que é meu de verdade. Não tente me procurar para me salvar. 3 anos e meio se passaram.
Eu era a CEO da Horizon Logística de Eventos. Meu escritório agora não cheirava a poeira e mogno antigo, mas a café forte, ozônio e a maresia fresca do alto de um prédio moderno em Recife. Eu tinha uma equipe de 15 pessoas, e nossa especialidade, logística de eventos remotos, estava em alta. Minha agenda estava lotada, com contratos anuais que superavam o 1,5 milhão de faturamento, e o crescimento era exponencial. Minha rotina era uma sinfonia de planejamento complexo. Eu estava em meu elemento. Cena nova. A crise da Chapada Diamantina. 6 meses após o sucesso em Noronha, eu estava no meio do meu maior desafio. Um workshop de liderança para uma gigante de energia no coração da Chapada Diamantina, Bahia. Estávamos em um local isolado, a 3 horas de carro da cidade mais próxima. Na manhã da abertura, um temporal inesperado cortou todas as vias de acesso terrestre. Eu estava no meu command center improvisado, uma tenda de alta resistência com telas de monitoramento e equipamento SATCOM. Minha equipe estava em pânico. Laura, os palestrantes estão presos. A internet caiu completamente. O cliente está exigindo uma solução em 30 minutos, gritou Igor, meu chefe de comunicações, suando frio. Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada e a eletricidade da tensão no ar. A velha Laura teria desabado sob a pressão familiar. A nova Laura prosperava nela. Igor, acione a linha SAT-B. Conecte apenas a transmissão de vídeo. Cancelamos a rede Wi-Fi local para focar a banda nos palestrantes. Chama o helicóptero de resgate que tínhamos em stand-by para a evacuação médica. Não é emergência médica, é logística. Traga os palestrantes para cá em 45 minutos. Avise o cliente. A abertura será atrasada em 1 hora, mas será presencial. Em menos de 2 horas, os palestrantes pousaram no gramado do retiro e a transmissão foi reestabelecida. Não houve desastre. Houve gestão de crise de elite. O cliente me deu um abraço e triplicou o meu contrato. Eu e Gabriel nos casamos. Não em um salão luxuoso em Penedo, mas em uma cerimônia íntima e deslumbrante, organizada por mim mesma em apenas 3 dias, em um pico nas montanhas de Pernambuco. Usamos a coragem, não o capital, como tema. Simples, mas perfeito. Sem a necessidade de impressionar sócios importantes ou provar meu valor para parentes. Enquanto isso, a estrutura que Ricardo tentou proteger estava desmoronando, previsivelmente. A liquidez que ele desviou, os R$85 mil, foi a rachadura que não conseguiram tapar. Eu comecei a receber relatórios discretos de Penedo, através de antigos contadores que ainda mantinham respeito por mim. Tiago, previsivelmente, investiu o valor roubado em um golpe de pirâmide mascarado de empresa de tecnologia chamada Auratech. Ele prometeu lucros de 500% em 3 meses. A empresa quebrou em 6 meses, deixando um rastro de dívidas que Ricardo teve que assumir para proteger o nome da família de ações criminais. A justiça poética estava sendo servida lentamente, em parcelas dolorosas. Os R$85 mil que iriam para o meu casamento foram o catalisador do colapso. Eu ouvia que Ricardo estava vendendo ativos secundários, terrenos que ele chamava de reserva de valor, para cobrir as perdas do filho. Estava desesperado. A arrogância o impedia de me ligar. Ele tinha quebrado a ponte, e agora ele estava naufragando na margem oposta. O telefone tocou em uma terça-feira, no meio de uma videoconferência com um cliente de Dubai sobre um projeto nas Ilhas Maldivas. Era Ricardo. O identificador de chamadas mostrou Escritório Penedo. Eu senti meu corpo reagir com um impulso elétrico de antecipação. 3 anos e meio esperando por este momento. Eu respirei fundo, meu olhar encontrando o de Gabriel, que estava trabalhando no canto da sala. Ele assentiu, um pequeno sorriso no canto dos lábios, sabendo que este era o meu palco final. Me dê em 5 minutos, por favor, pedi ao meu time, mutando o microfone da conferência. Atendi. Laura, a voz dele estava tensa, fina. Não era o empresário inabalável de Penedo. Era o pai endividado, a fachada rachada. O ruído estático de uma conexão ruim amplificava sua fragilidade. Eu soube que você está bem. Seus eventos estão indo bem, não é? Ouvi dizer que você está em Recife, fazendo coisas grandes. Estamos indo muito bem, pai. A Horizon está se expandindo internacionalmente, confirmei, usando o tom profissional e distante que eu usava com clientes problemáticos. Ele ignorou a formalidade, apressando-se para a súplica. Eu preciso de um empréstimo. Não um empréstimo, uma ajuda de família. Emergencial. R$200 mil, imediatamente. Eu preciso evitar a execução judicial do galpão de armazenamento.
É o último ativo líquido da empresa, Laura. Se perdermos o galpão, acabou. Eu ouvi o desespero cru em sua voz. Ele tinha chegado ao fundo do poço. Sei que sou seu pai. E eu sei que falhei com você naquele momento do casamento. Ele forçou a confissão. Mas preciso de ajuda. Tiago foi descuidado, mas nós somos família. Você não vai nos deixar afundar, vai? Eu sei que você tem esses fundos agora. Você pode salvar a empresa. Eu ri. Não um riso seco, mas um riso que começou na minha garganta carregado de libertação. Um riso que o surpreendeu e o silenciou. Pai, deixe-me atualizar suas finanças. Respondi calmamente. Na última semana, eu fechei 3 contratos na Ásia. Juntos, valiam 3,8 milhões de reais. Meu faturamento anual já supera o que sua empresa inteira fatura em 2 anos. Para colocar em perspectiva, 200 mil reais é o que eu gasto em comunicação por satélite em um projeto de 3 meses. Senti a respiração dele falhar. Ele esperava a resistência, mas não a exposição da minha magnitude financeira. Eu poderia comprar a sua empresa amanhã, pagar todas as suas dívidas e te dar um salário por 5 anos para você se aposentar. Mas não vou fazer isso. Eu não vou te salvar. Mas, Laura, por quê? Nós somos seu sangue, ele implorou, a voz subindo de tom. Eu cometi um erro com o Tiago, sim, mas você é a minha filha. O que você ganha nos vendo afundar? A retirada dos 85. 0,00000. Continuei sem emoção. Foi o que me forçou a ir para o mercado de alto risco recompensa. Você pensou que estava me tirando o chão, mas estava me dando asas. Você me forçou a parar de brincar de organizadora de chás de bebê e a me tornar a estrategista de logística que eu sou. Por outro lado, continuei. Elevando a voz para garantir que ele absorvesse a lição, a perda desse mesmo valor foi o que desestabilizou irremediavelmente o seu negócio, que dependia da liquidez estável que eu, sua filha invisível, gerava. Você cavou a própria cova tentando erguer o Tiago. Chegou a hora da última facada, a revelação que queimaria mais do que qualquer dívida. A propósito, pai, precisamos falar sobre o anel. O anel de noivado que você entregou ao Tiago como presente de casamento para impressionar o sogro rico. Você se lembra do quão valioso era? Houve um murmúrio distante, uma tentativa de interromper. Pois bem, Tiago ostentou um anel que era uma cópia barata, pai. Gabriel e eu sabíamos que você tentaria monetizar ou desviar qualquer coisa de valor. Aquele anel de 3 quilates de zircônia que ele deu a Fernanda custou 300 reais, mas cumpriu sua função social. A joia real, a que Gabriel me deu e que eu vendi para financiar a Horizon, estava em um cofre. O silêncio do outro lado foi total. Eu podia sentir a mente dele trabalhando, a percepção do duplo engano se formando. Aquele anel verdadeiro valia 98 mil reais, revelei, permitindo que o número ecoasse. Mais do que você me roubou. Eu o vendi para um joalheiro fora do estado e usei o dinheiro para comprar os equipamentos de comunicação via satélite que me tiraram de Penedo. Achei poeticamente justo que a joia que simbolizava a minha vida com Gabriel fosse usada para financiar a minha saída da sua vida e o início da minha empresa. O Tiago nunca soube a origem, nem a Fernanda, certo? Ele não conseguiu responder. A humilhação não estava na perda material, mas na constatação de que ele tinha sido manipulado por mim, a filha que ele considerava fraca, e que, pior, ele havia involuntariamente financiado a minha ascensão e a sua ruína. Não vou mandar o dinheiro, finalizei, a voz firme e sem resquícios de emoção passada. A única coisa que sobrou da família que você priorizou é a dívida que o Tiago deixou. E eu não sou sua banqueira. Desliguei. Não senti raiva, apenas um alívio imenso. A vingança não estava nos milhões na minha conta, mas na paz de espírito que eu tinha ao me desvincular daquela toxicidade. A verdadeira recompensa era o silêncio final. Olhei para Gabriel, que estava na porta, ouvindo a parte final. Ele apenas sorriu e segurou minha mão, seus dedos frios e seguros nos meus. Não precisávamos daquele palácio em Penedo, nem de um casamento luxuoso de 85 mil reais. Tínhamos a fundação sólida que construímos no exílio. Ricardo perdeu tudo por causa do filho que ele pensava ser o mais valioso, o que me fez perceber a ironia da vida. Eles acharam que eu era o alicerce que podia ser ignorado, mas sem o alicerce, o castelo deles desabou. Aquele silêncio na linha, depois que ele entendeu que eu nunca voltaria para salvar sua ruína e que eu o tinha superado em valor e inteligência, valeu para mim muito mais do que os 85 mil reais que ele me roubou. O que você acha? Eu fiz o certo ou você faria diferente? Conte para mim nos comentários. Inscreva-se no canal. Assim você me ajuda a trazer mais histórias para você.